Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News. Meu nome é Wesley Medeiros, eu sou especialista em licitação e contratação pública. Hoje, o tema de nossa aula explicativa é a Instrução Normativa número 73/2020, que foi publicada no dia 5 de agosto. Eu esperei um pouco, esperei as pessoas falarem, esperei as perguntas chegarem para poder criar um módulo explicativo, ponto a ponto, de toda a instrução. O que eu posso dizer? Evolução, aprimoramento. A Instrução Normativa número 73/2020 trouxe isso, evolução e aprimoramento. Tudo aquilo que era discutido na doutrina, nos acordos, na jurisprudência positiva, foi impresso na Instrução Normativa, com regras, com parametrização. Ou seja, a aplicação da Instrução Normativa 73/2020 é uma grande evolução para as compras públicas. Por mais que a Instrução Normativa 73/2020 seja aplicada de forma imediata na esfera federal, ela é um exemplo a ser seguido e praticado pelos estados, municípios, o Distrito Federal, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, porque ela vai parametrizar o processo de estimativa de preços, onde acontece os maiores erros na compra pública. Processos que vão ser publicados com preço abaixo do que está sendo praticado no mercado ou processos são publicados com sobrepreço de forma totalmente errada. Então, a aplicação da IN 73/2020, ela vem para isso, parametrizar, trazer mais transparência e responsabilidade à fase interna da licitação, que é a busca pelo preço de mercado, a estimativa de preço. Vamos lá então? Vamos entender passo a passo o que a Instrução Normativa número 73/2020 trouxe a todos. Instrução Normativa 73 de 5 de agosto de 2020 dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preço para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. O secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, o Decreto 1094, de 23 de março de 94, e tendo em vista o disposto na Lei 8666, de 21 de junho de 93, que é a Lei Geral de Licitação, a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei do Pregão, e a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que é a legislação do Regime Diferenciado de Compra, resolve. Capítulo 1, Disposições Preliminares, Objeto e Âmbito de Aplicação. Artigo 1º. Essa instrução normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Ou seja, procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Parágrafo 1º. O disposto nessa instrução normativa não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia de que trata especificamente o Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013. Seguindo. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrente de transferências voluntárias, deverão observar os procedimentos para a realização de pesquisa de preço de que se trata a instrução normativa. Então, primeira regra, toda verba pública federal utilizada por municípios, por estados, pelo Distrito Federal ou qualquer ente tem que ter a tratativa da Instrução Normativa 73/2020, ou seja, ela se aplica. Parágrafo 3º, para aferição da vantajosidade das adesões à ata de registro de preço, deverá ser observado o disposto nessa instrução normativa. Então, todas as vezes que eu for fazer uma adesão a um sistema de registro de preço, eu tenho que cumprir o processo de estimativa de preço que está impresso na instrução normativa 73/2020. Capítulo 1, Disposições Preliminares, Definições. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa instrução normativa,
considera-se, olha que evolução importante, pessoal. Inciso 1, preço estimado, valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar na sua formação os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. Quem já fez curso comigo lembra quanto eu dou atenção a essa parte. Eu vou fazer uma estimativa de preço. Eu busco 5 preços no mercado. O primeiro preço é de 1.000, o segundo preço é de 200, o terceiro preço é de 1.100, o quarto preço é de 1.180, o quinto é de 7.000. Veja, eu tenho um preço muito pequeno e um preço muito alto. Esses dois preços devem ser desconsiderados. E agora está impresso na instrução normativa. Inciso 2, preço máximo, valor de limite que a administração se dispõe a pagar por determinado objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios, a negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis. Isso só trouxe impresso quando a administração optar por delegar um preço máximo estipulado no edital. Já estamos trabalhando há muito tempo com o advento do decreto 10.024/2019, o qual ele diz que a administração pode fazer da estimativa de preço um processo sigiloso e só divulgar esse preço após a fase de lance, para evitar o conluio de empresas. Porém, aqui, na instrução normativa, ela deixa a prerrogativa, caso o licitante, vá participar da licitação, pode ter no edital cláusula que estabeleça preço máximo admitido. Então, se ele cotar acima desse preço máximo admitido, ele possivelmente vai ser desclassificado. Inciso 3, sobrepreço. Preço contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Então, olha só, agora a Instrução Normativa 73/2020 vai tratar de uma situação que sempre é polêmica. Eu vou em uma licitação e o preço que eu venço é superior ao estimado pela administração. Então, eu tenho uma coisa chamada de sobrepreço. Como nós vamos conduzir com isso? Resposta dentro da Instrução Normativa 73/2020. Elaboração da pesquisa de preço. Formalização. Artigo 3º. A pesquisa de preço será materializada em documento que conterá no mínimo. Então, ou seja, a pesquisa de preço se torna obrigatoriamente um processo que tem rito. Primeiro, inciso 1, identificação do agente responsável pela cotação, o responsável por buscar o preço no mercado. Inciso 2, caracterização das fontes consultadas, prova documental, de onde ele trouxe esse preço, propostas, meios de consulta, série de preços coletados, planilha de forma clara com todos os preços coletados, método matemático aplicado para a definição do valor estimado. Qual é a matemática? É a média aritmética que ele fez? Quantas propostas que ele trouxe? Inciso 5, justificativas para a metodologia utilizada, em especial para desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados se aplicável. Voltando lá, o slide anterior, eu fiz uma estimativa de preço, menor preço, chegou 1.000, 1.100, 1.200, teve um preço de R$250, teve um preço de 7.000. Eu vou justificar no processo porque eu desconsiderei o valor de R$200 e o valor de R$7.000. Um por preço manifestadamente inexequível, inconsistente. O outro por sobrepreço, por superfaturamento. Critérios. Artigo 4º. Na pesquisa de preço, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos quando for o caso. Ou seja, a prática habitual de mercado. No Brasil nós temos 27 estados, nós temos diferença de CMS, nós temos diferença de valor de frete. Tudo isso tem que ser considerado na concepção do preço. Então, para o agente público que está fazendo uma cotação, que ele dispara e ele recebe vários preços de várias empresas em vários pontos do Brasil, cabe a ele questionar se aquele preço já está incluso o frete, a diferença tributária, para que não tenha erro na confecção daquele valor médio de proposta. Então, mais responsabilidade nos critérios de avaliação do preço. Parâmetros. Artigo 5º.
A pesquisa de preço para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório, para aquisição e contratação de serviço em geral, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros empregados de forma combinada ou não. Então, eu posso combinar ou não os seguintes parâmetros. Inciso 1. Painel de preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de preço, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de 1 ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Então, a administração pública pode buscar preço para se balizar no painel de preço do governo federal, desde que esses preços registrados estejam dentro dos últimos 12 meses. Minha observação: um grande risco hoje pela situação que vivenciamos, né? Nem tudo que está dentro do painel de preço é uma fonte segura. Então eu tenho que buscar no painel de preço? Sim, vou buscar 2, 3, 4, mas eu vou buscar o preço de mercado até para fins de comparação. No painel de preço eu encontro preços muito baixos e preços muito altos. Então eu tenho que analisar muito bem isso para não cometer um erro utilizando o painel de preço. Inciso 2. Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmados no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Posso buscar atas de registro de preço, contratações anteriores, ou seja, investigar as contratações para aquele objeto. Mais uma vez, dos últimos 12 meses. Mais uma observação: tudo muda. 12 meses é muito. Eu aconselharia buscar dos últimos 3 meses, do último trimestre, no máximo do último semestre, mas buscar um preço praticado há 1 ano atrás, provavelmente ele não é o mesmo preço de hoje, seja para mais ou seja para menos. Inciso 3. Dados de pesquisas publicadas em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento das pesquisas e compreendidos no intervalo de até 6 meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, do edital, contendo a data e hora de acesso. Veja bem, o inciso 1 e 2 reporta ao portal de compras, reporta a busca para os últimos preços contratados, e ele fala de 12 meses. Quando eu falo de buscar preços ofertados pelo mercado, ou seja, em mídias especializadas, mídias específicas de banco de preço e por aí vai, ele fala dos últimos 6 meses. Aí eu vejo uma falha da Instrução Normativa 73. Eu entendo que dos últimos 6 meses seria o mediano confiável para a administração pública. Trimestralmente seria o mais adequado, até porque sabemos que um processo de licitação é publicado e demora para que ele seja homologado e contratado. Então, se eu busco algo há 6 meses, 1 ano atrás, até isso ser homologado e contratado, já se passaram quase 15 meses, dependendo do tipo de licitação e da complexidade dela. Fica aqui, como um profissional de 28 anos de experiência, para vocês, uma dica. Busquem preços no máximo dos últimos 6 meses. Não busquem preços de 1 ano, até 1 ano. Preferência trimestralmente anterior à data da licitação que você pretende publicar, ok? Inciso 4. Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. Então vamos lá. Pesquisa direta com fornecedores. É a estimativa mais usual da administração pública. Mediante solicitação formal, você envia uma solicitação por e-mail ou por ofício, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. Então você inicia um processo, faz a cotação e ela tem que validar durante 6 meses. Se você demorar a colocar o processo na rua, implica que você vai ter que buscar novas cotações. Mais uma vez, o inciso 4, ele está um pouco discrepante no 1 e 2, que ele confia nos últimos 12 meses da administração, mas ele não confia nesses 12 meses se fosse da iniciativa privada. Então, mais uma dica, últimos 6 meses seria confortável. Parágrafo 1º, deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos no inciso 1 e 2. Então, o que a instrução diz? Tem que priorizar a aplicação do inciso 1, painel de preço, 2, aquisições e contratações anteriores. Então, inciso 3 e 4 seria uma combinação para se buscar esse melhor preço na prática.
Parâmetros, parágrafo 2º. Quando a pesquisa de preço for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso 4, deverá ser observado. Inciso 1. Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado. Inciso 2. Obtenção de propostas formais, escritas, contendo no mínimo descrição do objeto, valor unitário e total, número do cadastro da pessoa física, CPF ou do cadastro nacional de pessoa jurídica, ou seja, identificação do fornecedor, privado, CNPJ, se for serviço de pessoa física, CPF. Endereço e telefone de contato e data de emissão, para que a proposta tenha o quê? Validade jurídica, tenha direito de obrigação. Inciso 3, registro nos autos da contratação correspondente da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram proposta com a resposta à solicitação, de que se trata o inciso 4 do CAPT. Então, registrar nos autos da contratação correspondente da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram. A administração consulta vários, poucos respondem. Agora tem que se justificar o porquê que esses que foram consultados não responderam no processo de pesquisa de preço. Metodologia, artigo 6º. Serão utilizados como métodos para obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços, oriundo de um ou mais dos parâmetros que se trata o artigo 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. Nada mais do que uma média aritmética de preço. Se eu estou falando de pegar 3 preços válidos, dividir por 3, estou falando de média aritmética de preço. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente. Então, se você tem um outro método de buscar preço que não seja média aritmética, você vai ter que justificar como chegou aquele preço. Por parametrização, né? Por escolher um menor preço. Isso tem que ser justificado no processo. Parágrafo 2º. Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. Não basta eu descartar o maior preço e o menor preço. Eu tenho que justificar porque eu desconsiderei o menor preço e porque eu desconsiderei o maior preço. Parágrafo 3º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Então eu tenho que analisar, pessoal. Eu tenho que investigar esse preço. Quando eu falo que os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, é porque eu tenho que analisar, eu tenho que ter certeza que aquele preço é para o objeto que eu quero comprar, se o fornecedor não errou, se na busca da pesquisa de preço, do banco de preço, eu não peguei um produto similar, que tecnicamente não é o mesmo daquele que eu pretendo comprar. Então, o administrador público que vai dar causa ao processo de pesquisa de preço, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande em dar vida a esse preço que vai ser estipulado como média de preço de compra. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 3 preços, desde que devidamente justificado nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente. Então agora eu tenho uma exceção. Eu busquei preço no mercado, eu não consigo ter preço. Eu fui no banco de preço, eu não consigo localizar preço. Eu tenho só o preço inicial, eu tenho só 2 propostas. Eu vou justificar a ausência de fornecedores, a ausência de preços registrados, para poder equiparar aquele preço como o meu preço máximo admitido ou como o meu preço estimado de compra. Vamos falar agora de regras específicas. Inexigibilidade de licitação. Artigo 7º. Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de... Quando eu falo de inexigibilidade, é porque eu estou contratando diretamente um único fornecedor, singular, cumprindo tudo aquilo que o artigo 25 da Lei Geral de Licitação diz. Então vamos lá. Inciso 1. Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos comercializado pela futura contratada, emitidos no período de 1 ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente. Na prática, vou contratar um artista. Ele tem que me enviar as últimas 3 contratações dele para verificar o preço que ele pratica no mercado.
nessa mediana das últimas contratações, é que eu vejo o preço que ele pratica no mercado. Tabela de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso. Se esse serviço é singular, mas ele é divulgado, ele se encontra na página oficial daquele fornecedor ou em algum site referencial de produtos inexigíveis ou serviços inexigíveis, que eu busque, capture a tela e não deixe de colocar data e hora de acesso. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados, nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente. Desconheço outro método quando eu falo de inexigibilidade, porque é único, salvo se for a primeira comercialização daquele prestador de serviço ou aquele produto inexigível. Ele nunca foi vendido, mas eu vou ter que provar que ele é singular. Mas aí eu vou liberar essa parte da estimativa de preço do produto ou serviço inexigível. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço que trata o CAPT pode ser realizada com objetos da mesma natureza. Agora vamos lá, pessoal. Parágrafo 2º. É muito complicado falar em objetos da mesma natureza, porque aí já não é inexigível, né? É um pouco difícil de comparar na prática. Se eu estou primando pela inexigibilidade de um produto, ele é singular, ele não tem similar, senão ele não seria inexigível. Se eu estou primando por um serviço técnico inexigível, ele é muito diferenciado. Comparar ele a outro seria a prova prática que não é inexigível, isso poderia ser licitado. Abre aí um campo de discussão muito grande. Parágrafo 3º. Caso a justificativa de preço aponte para a possibilidade de competição no mercado, vedada essa inexigibilidade. Foi o que eu acabei de explicar. Mas, na prática, parágrafo 2º, muito complicado de aplicar. Parágrafo 4º. O disposto desse artigo aplica-se no que couber as hipóteses de dispensa de licitação, em especial, previsto nos incisos 3, 4, 15, 16 e 17 do artigo 24 da Lei 866 de 21 de junho de 93. Seria muito importante vocês analisarem o artigo 24 da Lei Geral de Licitação, identificarem o inciso 3, 4, 5, 6 e 17 para aplicação da Instrução Normativa 73. Só para dar aqui um gancho, se a gente chamar aqui o inciso 4, nós estamos falando de situações de emergência. Então, a situação de emergência agora tem que ter todo o zelo e cuidado com a Instrução Normativa número 73. Lembrando aos municípios e estados que muita situação de emergência ela é realizada com verba federal. Mais uma vez, a obrigatoriedade agora da IN 73 para evitar problema depois com o Tribunal de Contas. Contratações de itens de tecnologia da informação e comunicação. Artigo 8º. As estimativas de preço de itens constantes nos catálogos de soluções de TIC com condições padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, deverão utilizar como parâmetro máximo o preço máximo de compra de item de TIC, PMC TIC, salvo se a pesquisa de preço realizada resultar em valor inferior ao PMC TIC. Então, muita atenção com isso aí, que existe uma padronização de preço que deve ser consultada. Contratação de serviço com dedicação de mão de obra exclusiva. Artigo 9º. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviço com a dedicação de mão de obra exclusiva, aplica-se o disposto da Instrução Normativa 5, de 26 de maio de 2017, observando, no que couber, o disposto da Instrução Normativa. Então, contratação de serviço de dedicação de mão de obra exclusiva, vai se buscar o disposto na Instrução Normativa número 5, de maio de 2017, ok? Observando o que a Instrução Normativa número 5 dita. Orientações gerais. O preço máximo a ser praticado na contratação poderá assumir valor distinto do preço estimado na pesquisa de preço feita na forma da Instrução Normativa. Então, o preço máximo a ser praticado na contratação poderá assumir o valor distinto do preço estimado na pesquisa de preço feita na forma da Instrução Normativa. Bem tranquilo. E é vedado qualquer critério estatístico ou matemático que incida a maior sobre os preços máximos. Então, não posso ter nada que incida a maior que o preço máximo admitido. Então, já está vedado nas orientações gerais. Parágrafo 2º. O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço,
acrescido ou subtraído de determinado percentual de forma justificada. Se a administração não se sente segura no preço estimado e ela quer definir um preço máximo, ela pode trabalhar com percentual de segurança. Esse percentual de segurança tem que se definir, né? Não se pode levar ele a um sobrepreço. Então existe uma responsabilidade muito grande em definir esse percentual de segurança. Parágrafo 3º, o percentual que citado no parágrafo 2º deve ser definido de forma a aliar a atratividade do mercado e a mitigação de risco de sobrepreço. Simplesmente para isso. Disposições finais, revogação. Artigo 11. Ficam revogadas a Instrução Normativa número 5, de 27 de junho de 2014, a Instrução Normativa número 7, de 29 de agosto de 2014 e a Instrução Normativa número 3, de 20 de abril de 2017. Vigência, artigo 12, é a Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 6 de agosto de 2020. Parágrafo único, permanecem regidos pela Instrução Normativa número 5 de 2014, que foi revogada agora, todos os procedimentos administrativos autuados ou registrados até a data de entrada em vigor desta norma, incluindo contratações, eventuais renovações ou prorrogações de vigência respectivas. Então, todos os editais antes dessa instrução normativa, né, a 73/2020, regidos pela Instrução Normativa número 5, continuam em plena validade. A partir de agora, ela é revogada e os novos editais têm que cumprir a IN 73. Diário Oficial da União, publicado dia 6 de 8 de 2020, na edição 150, seção 1, página 19. Então, pessoal, fica aí, né, uma aula explicativa da Instrução Normativa 73/2020. Senhores, viram que a Instrução Normativa 73 trouxe uma grande evolução. O que eu acho mais interessante, a responsabilidade de quem dá causa à estimativa de preço. Muitos processos administrativos são frustrados, fracassados por erro na estimativa de preço. Então, a administração pública trouxe para si a responsabilidade de ter um processo administrativo específico para buscar o preço de mercado, seja no painel de compras, painel de preço, banco de preço, buscando preço com os fornecedores. Mas existe agora uma responsabilidade e critérios objetivos. Isso está primando pela eficiência administrativa, a busca pela eficácia, a busca pela economicidade nos processos de contratação pública. Gostei muito, acho que é uma instrução que não veio só para encher linguiça, como a gente fala no dia a dia, ela vai ser aplicada, ela lida diretamente com verbas federais, governo federal, obrigatoriedade imediata, e os estados, municípios e demais entes públicos que usem verba federal vão ter que utilizar ela já de imediato. Meus parabéns para o governo federal, uma instrução perfeita, muito bem redigida e que se coloque em prática para que o nosso processo de licitação não já saiam para a rua com preços lá embaixo, inexequíveis, ou preços de sobrepreço, facilitando aí a vida de quem pratica o conluio e faz coisas erradas. Um grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo explicativo.